para o estudo da palavra. E eu quero convidar os irmãos à leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 5, para o nosso estudo bíblico. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, verso 33 a 37. Nós temos aqui como tema bíblico acerca dos juramentos. Mateus, capítulo 5, 33 a 37. A palavra de Deus diz: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Meus irmãos, nós temos aqui um tema interessante para nós estudarmos, a respeito dos juramentos. O cristão pode ou não pode prestar um juramento. Alguns, tomando este texto bíblico, afirmam que o Senhor Jesus aqui proíbe ao cristão fazer juramento. Tanto é que alguns grupos religiosos, inclusive, proíbem a seus membros prestarem juramentos, inclusive proíbe os mesmos a prestarem juramentos em depoimentos na justiça. Pode o cristão prestar juramento ou não? Esta será uma das questões que nós estaremos discutindo a respeito desse texto bíblico. Mas esse texto bíblico é muito abrangente, porque o mesmo toca em algumas áreas muito importantes em nosso dia a dia. Algumas pessoas entendem que nós podemos ser bons cristãos, independentemente da forma como nós usamos a palavra, independente da forma como nós nos comunicamos. O Senhor Jesus vai nos mostrar aqui que o uso da nossa fala, de uma maneira correta, está intimamente relacionada à nossa fé, ao caráter da nossa fé. Nós vivemos dias, irmãos, em que as pessoas não estão levando muito a sério o uso da palavra. Pessoas que não se empenham para cumprir o que diz. Pessoas que não zelam em dizer a verdade. Pessoas que mentem. Pessoas que prometem e esquecem as promessas feitas. Meus irmãos, esse texto vai nos responder todas estas questões. E nós podemos dar alguns exemplos. Inclusive, no momento da pública profissão de fé, em que as pessoas são batizadas e são recebidas como parte do corpo de Cristo, estas pessoas fazem diante de Deus um juramento, assumindo votos na presença do Senhor. E muitas pessoas simplesmente esquecem estes juramentos, esquecem estes votos. E nós vamos ver a maneira como este texto bíblico responde a esse tipo de esquecimento. Juramentos são feitos também, irmãos, por ocasião do casamento, onde diante de Deus há um compromisso ao estabelecimento de um juramento,
há o estabelecimento de votos, o que também nos nossos dias tem sido violado, sem que as pessoas meçam as consequências desta violação. Então vamos ver como que esse texto bíblico responde também a essa questão. Um outro momento importante que nós temos na vida da igreja é o momento do batismo dos filhos. No momento do batismo dos filhos, o pastor chama o pai, chama a mãe, faz algumas perguntas aos pais, mas estas perguntas não são simplesmente perguntas para se ouvir um sim dos pais. Estas perguntas significam o estabelecimento de um juramento diante de Deus, onde os pais se comprometem a ensinar os filhos, a orar com os filhos, a trazer os filhos à igreja, a ser exemplo de fé para os seus filhos. São juramentos diante de Deus. Meus irmãos, o estudo de hoje, então, ele vai trabalhar a respeito de todos estes assuntos. Como nós temos feito uso das nossas palavras, nós temos nos empenhado em dizer a verdade, temos nos empenhado em cumprir o que nós prometemos, os juramentos que nós temos feito ao longo da nossa vida, como que nós temos trabalhado estes juramentos. Porque, irmãos, ser cristão não é só dizer que é cristão. Ser cristão é, de fato, nos empenhar, não apenas com palavras de promessas, mas com o cumprimento dessas palavras. Bom, vejamos então algumas questões. Primeiro, dentro deste texto bíblico a respeito dos juramentos, nós queremos considerar a interpretação que os escribas e fariseus faziam a respeito do juramento. Olha, irmãos, o Senhor Jesus iniciou este texto dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Será que o Senhor Jesus, quando ele diz, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, o Senhor Jesus está mudando o que foi dito lá na lei de Moisés? Será que na lei de Moisés Deus disse algo a respeito dos juramentos, mas agora, na pessoa de Jesus, no Evangelho e na era da graça, o Senhor Jesus está mudando aquilo que foi dito aos antigos no Velho Testamento? O que os irmãos acham? O Senhor Jesus está propondo uma mudança ou não? É. Então, por esse motivo, ele inaugura um novo tempo. E esse inaugurar um novo tempo revoga algumas coisas que foram ditas antigamente. De fato, a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficarão para trás, tudo se fez novo. E o irmão falou acertadamente quando diz que, por meio de Jesus, algumas coisas se revogam. O algumas aí é importante. Tá? Se cumpre na pessoa de Jesus os princípios da lei cerimonial, ou seja, aqueles sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento com o fim de proporcionar o restabelecimento da comunhão diante de Deus, hoje não existem mais estes sacrifícios, porque Jesus cumpriu, o Senhor Jesus foi o sacrifício, removeu as nossas culpas, nos reconciliou com o Pai. Mas, irmãos, quão importante é a interpretação bíblica, quão importante é nós compreendermos a palavra de Deus, para nós não vacilarmos em nossa prática. Olha, irmãos, ao iniciar o Sermão do Monte, logo no início do Sermão do Monte, o Senhor Jesus disse o seguinte:
Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, meus irmãos, quando o Senhor Jesus disse: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, ele não está revogando a lei de Moisés e nem os profetas. Meus irmãos, o Senhor Jesus aqui está se colocando para corrigir um desvio que houve da lei por meio dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus ensinaram de forma errada. O Senhor Jesus então se coloca para corrigir aquilo que foi dito pelos escribas e fariseus e que fugia do ensino divino do Velho Testamento. O Senhor Jesus repreende aqui os escribas e fariseus pela prática errônea que eles haviam instituído a respeito desse assunto. Os escribas e fariseus introduziram uma mudança na forma do juramento. Eles introduziram uma mudança na forma do juramento. Eles introduziram uma mudança no objeto do juramento. O juramento era em nome de Deus no Velho Testamento. Aí os escribas e fariseus introduziram o juramento pelo céu, pelo trono de Deus, pela cidade de Jerusalém, pela sua cabeça. Então o Senhor Jesus, quando diz: ouvistes o que foi dito, não jureis pelo céu, pelo trono, não jureis pela vossa cabeça. Ele está se referindo àquela instituição dos escribas e fariseus e não à instituição divina no Velho Testamento. Então ele está corrigindo um erro, corrigindo um desvio. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 23, 16 a 19, nós vemos de forma mais clara isso. Jesus diz o seguinte: ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada, quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Os escribas e fariseus deturparam o ensino do Senhor, o ensino do Velho Testamento. E agora eles diziam: não jureis pelo céu, não jureis pelo trono de Deus, não jureis por Jerusalém, não jureis pela vossa cabeça. Então, quando Jesus diz: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, Jesus está estabelecendo uma comparação com os judeus, escribas e fariseus, que desviaram o ensino. Bom, mas isso posto, nós precisamos então entender que tipo de juramento foi estabelecido por Deus na sua santa palavra. Meus irmãos, o juramento estabelecido no Velho Testamento, primeiro, o juramento em nome de Deus e somente em nome de Deus. No livro de Números 30, verso 2, quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento, para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Então o juramento era feito a quem? Ao Senhor. O juramento ou o voto. E uma vez feito o juramento em nome de Deus,
Este juramento precisava ser honesto e verdadeiro. Deuteronômio 23, 21 e 22 diz: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Bom, vamos exemplificar isso, irmãos? O homem que faz um juramento de amar a sua esposa, de cuidar da sua esposa, e depois maltrata a sua esposa, está quebrando um juramento que foi feito diante de Deus, e há pecado nesse homem. Mas e se ele não tivesse feito o juramento? Haveria pecado nele? Não haveria pecado, porque ele não haveria estabelecido uma aliança de casamento e não haveria assumido este compromisso. Mas uma vez que ele assumiu este compromisso e fez este juramento diante de Deus, lhe compete cumprir o juramento feito. Então, sim. Por não? Não haveria. Pelo seguinte, claro que é pecado. Mas o que estamos dizendo é o seguinte: não haveria casamento. Então ele não iria maltratar porque não teria esposa. Entendeu? O casamento envolve o juramento, mas a pessoa não é obrigada a casar. Mas se casou e fez o juramento, é obrigado a cumprir. Essa que é a questão. Entenderam, né, irmãos? Pois bem, ainda a respeito da necessidade de você honrar o juramento feito, diz assim: quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Isso está em Eclesiastes 5, verso 4. Então o juramento é feito a Deus, ele deve ser cumprido, deve ser um juramento honesto, verdadeiro, e um juramento reverente. Um juramento reverente. Você não sai aí brincando, dizendo: eu juro a Deus que isso é verdade. Não, o juramento, ele faz parte de uma solenidade, né? Uma solenidade de culto, uma solenidade onde você vai dar um depoimento na justiça e você faz o juramento de dizer a verdade. Então, o juramento, ele precisa ser feito dentro deste ambiente de reverência. Por quê? A palavra de Deus, no mandamento, diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Êxodo 20, verso 7. Então faz o juramento em nome de Deus, é preciso cumprir este juramento, mas um juramento reverente, em um momento solene. Você não pode simplesmente usar o nome de Deus e depois esquecer o que você falou. Você invocou a Deus neste juramento, você conta com a presença de Deus neste juramento. Então, irmãos, o jurar em si não é o problema. O juramento, quando feito de forma solene em nome de Deus, você está dizendo o seguinte: Deus é Senhor da minha vida e eu me submeto ao senhorio dele, e eu me proponho a honrar a Deus no cumprimento deste juramento que eu fiz, e eu invoco a presença de Deus neste juramento que fiz. Agora o problema é, e que o Senhor Jesus corrige aqui, é fazer juramento em nome do céu, em nome do trono de Deus, em nome de Jerusalém, em nome da minha cabeça, como o Senhor Jesus se refere aqui. Ou então você fazer um juramento e não cumprir, você fazer um juramento sem a solenidade devida, sem o respeito devido, né? É isso que é o proibido pelo Senhor aqui. Então o Senhor Jesus repreende aqui
os juramentos falsos, não é? Mas podemos dizer que neste ensino o Senhor Jesus exalta um princípio importantíssimo na vida de todos nós, que é o princípio da honestidade. Quando ele diz: seja porém a tua palavra sim, sim, não, não, o que passar disso vem do maligno. Meus irmãos, o que o Senhor Jesus afirma aqui é o seguinte: o ser humano honesto não precisa recorrer aos diversos juramentos no seu dia a dia. O cristão, regenerado pelo Espírito Santo, dirigido por Deus, é o cristão que zela para dizer a verdade sempre. A palavra dele vai ser a palavra cumprida. Então ele vai dizer sim ou vai dizer não. Então, o cristão não precisa ficar recorrendo no seu dia a dia a juramentos, porque a palavra dele é palavra verdadeira, vai ser sim, sim, não, não. Mas isso significa também que a palavra do cristão, sim, sim, não, não, precisa ter o devido peso, seja nos negócios, seja no relacionamento familiar, seja nos juramentos que ele faz. Em todas as circunstâncias, a palavra do cristão precisa ter o devido peso. O homem honesto, ele mostra a honestidade no juramento quando lhe é exigido um juramento solene. Então, no dia a dia, ele não precisa de juramento, porque a sua palavra é verdadeira, sim, sim, não, não. Mas no momento em que lhe é exigido jurar, ele jura, sem problema, de forma solene, em nome de Deus, de forma respeitosa. Os irmãos estão entendendo? Ele não precisa ficar jurando toda hora para a esposa: eu juro que é verdade, eu juro que eu cheguei mais tarde hoje porque eu estava com os meus amigos, ou porque eu trabalhei até mais tarde. Ele não precisa ficar dizendo toda hora: eu juro, eu juro, eu juro, porque a sua palavra é sim, sim, não, não. Do cristão procede a verdade. Mas quando for exigido ao cristão prestar um juramento solene, ele não tem dificuldade de prestar este juramento, porque ele é verdadeiro. Então ele vai perante a justiça para dar um depoimento, e ele não tem dificuldade de fazer um juramento em nome de Deus, porque ele está ali para dizer a verdade. Algumas pessoas dizem o seguinte: olha, eu frequento a igreja, eu gosto de me relacionar na igreja, eu gosto do louvor, eu gosto do estudo da palavra, eu gosto da oração, mas eu não quero me tornar membro da igreja. Ah, porque para me tornar membro da igreja tem que fazer alguns juramentos, alguns compromissos, e eu não estou preparado para fazer estes compromissos. Meus irmãos, eu quero considerar aqui duas coisas. Primeiro, não tem como nós sermos cristãos sem o estabelecimento de compromisso. Porque a palavra de Deus afirma, o Senhor Jesus afirmou, que aqueles que o confessam diante dos homens, ele os confessará diante do Pai. Mas aqueles que o negam diante dos homens, ele os negará diante do Pai. Portanto, ser cristão envolve assumir compromisso. Envolve assumir compromisso. E nós precisamos, então, entender isso. E se nós assumimos compromisso com Deus, nós não teremos a dificuldade de assumir compromisso estabelecido por Deus com os homens.
Nós não teremos a dificuldade de assumir o compromisso perante a igreja, diante da igreja, porque este compromisso já foi estabelecido com Deus, este juramento já foi estabelecido na presença do Senhor. Então, irmãos, o cristão autêntico, o cristão verdadeiro, quando lhe é exigido o voto, quando lhe é exigido o juramento, ele assume este juramento e ele assume este compromisso de forma pública. Isso acontece quando ele se torna membro da igreja, diante da igreja ele se compromete em sua fé com Jesus. Isso acontece no casamento, isso acontece no batismo dos filhos, isso acontece em um depoimento que a justiça lhe exige. Então, o juramento solene, respeitoso, verdadeiro, em nome de Deus, quando o mesmo lhe é exigido, compete ao cristão assumir o mesmo. Mas no dia a dia não precisa dele ficar falando, eu prometo, eu juro, a sua palavra é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. É isso que o Senhor Jesus vem nos ensinar aqui. Neste juramento que o cristão pode e deve fazer, precisa ser um juramento sempre solene, sempre reverente, sempre em nome de Deus, sempre para a glória de Deus. Então, irmãos, nesses dias que nós vivemos, em que há tanta gente leviana, há tanta gente que não diz a verdade, há tanta gente que promete e esquece de cumprir. Meus irmãos, vamos trabalhar para que a nossa vida seja uma vida cristã verdadeira, conhecida e aprovada pelo Senhor. Se nós temos a aprovação de Deus na nossa vida, o apóstolo Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós, meus irmãos? Tudo o que precisamos é desta aprovação divina na nossa vida. Então, nestes dias de tanta leviandade no uso da palavra, como cristãos verdadeiros, vamos fazer uso da nossa palavra, pedindo a Deus que nos ajude, primeiro, a dizer sempre a verdade, a fugirmos de qualquer aspecto da mentira, porque o pai da mentira não é Deus, o pai da mentira é o diabo, não é? A fugir da mentira. Vamos pedir a Deus que nos ajude a dizer sempre a verdade. Meus irmãos, onde está a verdade está Deus, mas Deus não convive com mentira, com coisas escondidas, com jeitinhos. O Senhor é verdadeiro. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, irmãos, vamos ter na nossa vida cristã esta posição, trabalhar sempre com o que é verdadeiro, com aquilo que brilha como o sol ao meio-dia, que a nossa vida seja assim. Não precisamos esconder nada das pessoas, não precisamos mudar situações, confiar na direção de Deus. Eu sei que nós vivemos em um mundo ímpio, pecador, nós vivemos em um mundo de trevas, nós vivemos em um mundo onde impera a mentira, onde impera o engano, mas tudo que procede de Deus é luz, tudo que procede de Deus é verdadeiro. Então nós precisamos trabalhar pela verdade em todas as circunstâncias. Segundo lugar, nós precisamos cuidar, quando empenhamos a nossa palavra, em sermos leais no cumprimento daquilo que nós prometemos. Não podemos simplesmente prometer, especialmente naqueles momentos de juramentos e de votos feitos em nome de Deus e diante de Deus, e simplesmente depois esquecer e deixar tudo de lado.
Precisamos pedir a graça de Deus para nos fortalecer, para que nós possamos cumprir com estes votos adequadamente e para louvor e glória de Deus. Aqui, o Senhor Jesus não revogou o princípio do juramento, não mudou o princípio do juramento. O Senhor Jesus reafirmou o princípio do juramento, mas mostrando duas coisas. Mostrando que nós não precisamos fazer juramento todo dia, toda hora, a nossa palavra é sim, sim, não, não. Mas quando nos for solicitado um juramento solene, nós não só podemos fazê-lo, mas nós devemos fazê-lo em nome de Deus, fazê-lo da maneira correta e pedindo a graça de Deus para podermos cumpri-lo. Quais os juramentos você já tem feito na vida? Se você é um servo de Deus, batizado e membro da igreja, com certeza você fez um juramento de ser fiel a Deus, de honrar o nome de Deus. Se você batizou os filhos da igreja, você fez um juramento. Se você é casado, você fez um juramento. Temos feito juramentos na nossa caminhada. E o Deus da graça é o Deus que nos sustenta no cumprimento dos mesmos. Zelemos, irmãos. Nós podemos resumir que o estudo de hoje nos ensina a cuidar da verdade na nossa vida. Que haja verdade no nosso coração. Alguém fez uma comparação de que a verdade para os poderes espirituais malignos é algo assustador, que os poderes malignos têm medo da verdade. É como você tirar um objeto que está cobrindo uma área na sua casa, debaixo está cheio de baratas. Quando você tira aquele objeto e a luz penetra, as baratas ficam loucas para se esconderem, porque elas não querem a luz sobre elas. Meus irmãos, os poderes demoníacos não querem a verdade sobre eles. Por isso, a pessoa mentirosa, a pessoa que não é confiável nas suas palavras, acaba sendo uma pessoa muito dominada pelo poder do maligno. Porque não existe verdade ali, a luz de Deus não está brilhando na vida daquela pessoa. Então nós precisamos zelar pela verdade, porque isto significa que a luz divina está brilhando na nossa vida, que a presença do Senhor vai conosco. Talvez você fala, mas se eu disser a verdade, eu vou ser prejudicado. Se eu disser a verdade, eu vou sofrer danos. Ah, meus irmãos, mas na verdade está a presença do Senhor, na verdade está a luz de Deus. E onde está esta presença do Senhor? Ah, irmãos, nós caminhamos, rompemos barreiras, dirigidos pelo Senhor, o Senhor nos abençoa. Que Deus guarde e abençoe. Sejamos então cristãos da verdade, vivendo a verdade, pela graça e pelo poder de Deus. Nenhum pecado escondido na nossa vida, nenhuma fala que esconde a verdade, nenhum engano, nenhuma aparência, mas que sejamos verdadeiros em tudo. É o cerne do ensino que nós temos aqui. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Abençoe a nossa vida cristã. Amém, irmãos? Dentro deste assunto, os irmãos têm alguma palavra, alguma dúvida? Estudo de quarta-feira é um estudo bem aberto, em que os irmãos têm aí toda a oportunidade de participar. Meus irmãos, nós vamos cantar um hino. Estava falando com a Rose, estou com saudade de cantar este hino, Rude Cruz se erigiu. É o hino 266, um hino que faz menção da obra de Jesus na cruz por nós. 266,
Os irmãos que puderem, vamos ficar em pé e vamos juntos entoar este hino. Meus irmãos, conhecer a verdade, por viver a verdade. O Senhor Jesus carregou uma cruz, se sujeitou ao sofrimento, mas recebeu a coroa, a glória, e está na glória. O caminho do cristão é o mesmo. Vivendo a verdade e dizendo a verdade, ele vai levar cruzes nessa vida. Mas ele caminha para a glória. Que Deus abençoe. Caminhemos na verdade. Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo santo estudo da Tua palavra nesta noite. Nós vivemos em um mundo tão marcado pela mentira, pela falsidade, pelo engano. Dá-nos graça, Pai, para sermos verdadeiros em todas as circunstâncias. Dá-nos graça, Pai, para que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Sustenta, ó Deus, a vida de cada irmão, da família da fé, do Teu povo. Guarda-nos do mal presente neste mundo. Pai, abençoe as famílias, leve cada irmão em paz nesta noite e cuida do Teu povo, como tens cuidado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e sempre. Amém. Amém.